Salve, salve, galera Moneyball! Sejam bem-vindos a mais uma quinta-feira cheia de opinião e notícias sobre os esportes americanos. Hoje, especialmente, vamos falar muito de NFL, futebol americano, não só na terra do tio Sam, mas aqui no Brasil também, e NBA. Vamos lá, a gente e para falar de futebol americano a gente trouxe um especialista. A gente tem nossos comentaristas aqui, Etienne fala muito de futebol americano, manja muito, mas hoje eu fui trazer um cara que manja de outras praças aí dentro do futebol americano e dentro do esporte em geral. Estamos aqui falando com o Lucas Rossetti. Seja bem-vindo, Lucas. Lucas é um dos organizadores do congresso, foi do primeiro congresso brasileiro de futebol americano, já tem outras edições aí já agendadas, depois você pode até falar pra galera que curte a gente aí, que gosta muito, e também você é bacharel em esporte pela USP, né? Isso. Conta um pouco aí da sua carreira e da sua presença no esporte. A minha carreira começa como atleta de futebol americano, quando mais ou menos com 15, 16 anos eu volto dos Estados Unidos, morei um tempo no Colorado. Procurei um time de futebol americano aqui para jogar em São Paulo. Legal. Comecei a jogar, vi que como jogador não ia ter muito futuro, não ia dar para chegar na NFL. Você começou a jogar? Cara, eu jogava de tight end. Tá. E aí vi que não ia ter muito futuro e comecei a dar treino. Virei treinador. Isso de dar treino me levou a buscar uma faculdade de Educação Física e Esporte. Eu acabei achando a Faculdade de Educação Física e Esporte da Universidade de São Paulo. Legal. Que é uma das 25 melhores universidades do mundo em esporte. E minha carreira agora profissional está toda com futebol americano. Eu trabalho na organização do futebol americano nacional, ajudo como mentor, como consultor, e tenho o meu próprio evento, que é o Congresso Brasileiro de Futebol Americano, que é o Encontro Nacional de Treinadores, para que a gente consiga promover e criar conteúdo em português. E aonde veio essa necessidade? De onde surgiu a ideia? Tipo, eu quero fazer ou precisamos fazer um congresso? Como é que foi isso? A necessidade ela surge dentro da sala de aula. Uhum. Uma professora minha chamada Ana Padrão falou assim que aqueles que estavam sentados naquelas cadeiras da USP tinham a obrigação de ir para o mercado e alterar ele de forma positiva. Legal. Então, se fosse para estudar lá e chegar no mercado e não mudar em nada, então que não precisava estar ali. Não valia de nada. E aí eu fiquei pensando no meu mercado, que é o de treinadores de futebol americano, e como eu podia ajudar esses caras. Isso foi quando? Que ano foi isso? Foi ano passado, foi em janeiro do ano passado. Quer dizer, já tinha um futebol americano já... Já, o futebol americano já estava bem estabelecido no Brasil. O futebol americano no Brasil começa, algumas pessoas dizem 94, outras dizem 98, mas que a gente é organizado e jogando futebol americano com equipamentos, a gente tem cerca de 12 anos. O Storms acho que foi um dos primeiros times, né? O São Paulo Storm, hoje eu sou treinador de quarterbacks do São Paulo Storm. Ele é o time mais tradicional de São Paulo, mas o primeiro do estado é o Sorocaba Vipers. É mesmo? Foi de Sorocaba? O time de Sorocaba foi o primeiro time do estado. E o primeiro jogo de futebol americano foi em Curitiba. Então você vê como ele foi crescendo nas grandes cidades da costa, Rio de Janeiro, São Paulo, depois ele foi para Curitiba. Então a gente tem hoje mais de 300 times pelo Brasil, todos os estados representados. E aí já existe uma organização de federações em cada estado? Como é que está a organização disso por estado? A gente sabe que tem a Confederação Brasileira de Futebol Americano, mas nos estados são federações ou ainda tem um formato... Justamente porque a gente está falando de um esporte americano, muito tentou se copiar das ligas americanas. Então tem estados que não têm federação e optam por ligas. Tá. Tem estados que buscam um caminho mais tradicional dentro do esporte brasileiro, que é o formato de times fundam federações, federações fundam confederações e todo aquele caminho que é o habitual do esporte brasileiro. E então a gente tem esses dois modelos flutuando nesse momento no cenário do futebol americano brasileiro. E tem um ideal, ou que dá certo ou que vai dar errado? Tipo, quando a gente fala de formato brasileiro, pelo menos no esporte, ainda mais falando um pouco de futebol, a gente sabe que não está muito certo. O que eu acho legal de falar, quando a gente fala assim, eu vejo a gente falar várias vezes do tipo, a gente tem que copiar o modelo americano de ligas, a gente tem que copiar o modelo americano de gestão. Vale lembrar que a gente não tem americanos na gestão do esporte nacional. Exato, a gente tem brasileiros. Vale lembrar que a gente não tem um apoio muito grande escolar para as crianças praticarem esportes, universitário para os jovens praticarem esportes. E o nosso profissional é uma coisa de 5 a 10% dos nossos atletas profissionais ganham dinheiro de verdade com esporte, o resto ganha, acho que é menos de 2 mil. Tem uma pesquisa que fala sobre isso, que 5% dos atletas brasileiros ganham de verdade muito dinheiro, o resto ganha
bem pouco ou só ajuda. E realmente, você falou uma coisa certa, né? A base do esporte americano são as escolas, o high school e depois as universidades, né? Mais do que para praticantes, que essa é uma coisa legal de falar, a cultura esportiva é criada desde criança. A família está envolvida na cultura esportiva. Sábado é muito comum, sábado é o dia da família e ver o filho ou a filha e jogar esportes. Exato. Praticar qualquer esporte que seja, beisebol, futebol americano, softball, tudo que a criança escolher jogar. Então, os parques são mais estruturados lá. Não só os parques públicos, mas a gente tem parques específicos para cada esporte. Você tem lá os ballparks de beisebol. Você tem ligas regionais, você tem ligas de bairro, você tem gente que organiza voluntariamente esse tipo de coisa. Quem já deve ter visto muito em filme, né? Tipo, o pai é técnico de um time X ali. Até um certo nível é o pai que é técnico, a mãe que é secretária da liga. Então, o modelo americano é o ideal para o Brasil? Na minha opinião, não é. O modelo de esporte brasileiro precisa mudar para profissionalização. Ou seja, quem trabalha com esporte tem que ter formação e tem que ser profissional. Se ele vai ser liga, confederação, tanto faz. Mas a primeira coisa que a gente precisa fazer é profissionalizar. Quem trabalha com gestão, quem pensa em esporte nesse país, quem ocupa cargos em federação e confederação, tem que ser da área e tem que receber salário. Porque o que acontece eu falo para todo mundo, não existe crime passional. Não é? A gente tem esse conceito. Aí o cara vai e fala assim, mas eu desviei por amor, eu tô trabalhando por amor aqui na Confederação Brasileira de Raquetada na Parede. Não. E o cara comete um crime por amor, mas você sabe que não é. Cara, eu vou te falar que essa coisa de por amor é complicado pra caramba. Até quem acompanha aqui o Moneyball, a gente bate até no Cremais no beisebol, porque eu jogo beisebol, né? Imagino. Então, assim, eu já falei aqui, um dia eu tô esperando o senhor Jorge Otsuka, presidente da Confederação Brasileira, vir aqui na bancada, mas ele não vem. Mas eu continuo atacando, eu continuo expondo as deficiências, né? O papel. Porque é uma pessoa que está há 20 anos no poder e por aí vai. Então a gente cobra justamente essa coisa de um esporte que no Brasil ninguém sabe, poucas pessoas sabem, mas tem quase 100 anos o beisebol no Brasil. E o beisebol no Brasil tem centros de referência criado por empresas, Exato. Campos de excelência, são locais que você poderia desenvolver uma prática muito legal. A gente tem o CT de Biúna, que foi fundado pela Yakult, que então assim é uma referência. Hoje é o campo que a MLB usa para treinamento, né? Mas ainda falta muito. Tem muito time aí que são times super tradicionais que estão jogados às moscas no interior de São Paulo, de outras cidades. E são times que foram confederados, federados, e em contrapartida a gente está vendo milhares de times, como é o futebol americano, muitos times em diversas regiões do Brasil crescendo de forma amadora, sem qualquer apoio, e infelizmente o que eu bato aqui na Confederação de Beisebol é que a Confederação não quer apoiar esses times, né? Você tem uma estrutura muito capenga ali de um lado, que a gente fala que tem o Campeonato Brasileiro, que é a Taça Brasil, acontece em 3 fins de semana, então, tipo, onde já se viu um brasileiro, são 6, 7 times, 8 times envolvidos, sendo que se a gente contar todos os times, tanto os federados quanto os amadores, a gente tem mais de 100 times fácil, então por que não é organizado isso, entendeu? Aí vai ter gente que lembra aquele papinho que é um país continental, aquela coisa toda. Eu concordo, existe a logística que não é tão simples, mas com 100 anos de idade aí nas costas já... O futebol americano tem 10 anos que ele está sendo jogado no Brasil. E vamos dizer que nos últimos 4 anos é que a gente teve uma consolidação do cenário nacional de times. Onde a gente tenha... por um tempo a gente teve 2 campeonatos de primeira divisão. Então houve uma dualidade sobre quem era campeão, quem não era campeão, quem era o campeão brasileiro. E nesse momento a gente tem um cenário muito bom, muito bem organizado. A gente tem 2 ligas, a BFA e a gente tem a LNFA. E elas funcionam como ligas que se ajudam. Então, os campeões da LNFA acessam a BFA. E os times que, por algum motivo, sofreram para jogar a BFA, eles caem para jogar a LNFA. Aí alguém vai olhar de fora e vai falar assim, poxa, é primeira divisão e segunda divisão. Talvez seja, mas coloca o time para jogar dentro do que ele comporta. Então não adianta nada o time querer jogar a primeira divisão se ele vai tomar 80-0 de todo mundo. Mas essa liga também funciona como uma liga de desenvolvimento. Claro, e tem exatamente isso. Ela dá a chance do time se reestruturar, arrumar, organizar, planejar a temporada que vem
para que tudo fique organizado. Então você tem garantia de calendário, que é uma coisa que você falou do beisebol. Então o calendário do futebol americano ele é garantido, dado que você vai jogar uma dessas duas competições. Você tem o ano inteiro, você gera envolvimento, o jogador treina, a torcida torce, tem todo o complexo dado que você vai ficar o ano inteiro ali jogando. Agora, times que se reúnem para jogar uma ou duas vezes no ano, fica complicado pedir pro jogador um comprometimento anual de treino. Exato. Porque o que o cara vai falar? Vai falar, eu sou macaco velho, jogo, sei lá, 5 anos. Um mês antes do campeonato apareço aqui e treino, e aí fica Mas complicado. você falou uma coisa engraçada, porque quando a gente tá falando, voltando um pouco do beisebol, a Taça Brasil, ela talvez ela aconteça, isso eu tô falando da minha opinião, tá, gente? Mas ela acontece em 3 fins de semana mais pro final do ano, porque no final do ano, pós a temporada do beisebol lá nos Estados Unidos, que a gente tem muitos jogadores jogando lá, eles podem vir para cá e fazer parte desses times, até porque são times que eles mesmos cresceram, participaram, começaram nesses times, são times tradicionais. Que eu acho sensacional você ter as estrelas, você tem a coisa do incentivo, né? Você vê um Thiago Vieira que tá lá hoje no White Sox, aqui é bacana. Mas você tem toda uma galera também que tá tentando jogar ou treinar o ano inteiro e de repente não tem um espaço ali, né? E isso eu tô falando da parte confederada, porque quando a gente fala de liga amadora, a gente tem a Liga LDB, que é uma liga de desenvolvimento, onde tá fazendo, pelo terceiro ano, fez um trabalho sensacional, onde existia uma tabela, um calendário bem formadinho, enxuto, que aconteceu o ano inteiro. Teve um All-Star, teve a final, teve premiação bacana, teve tudo. Então, assim, os times se programavam. Só que são só times amadores. O que está acontecendo é que está esvaziando qualquer outro campeonato federado ou confederado, e as pessoas os jogadores estão buscando esses times, ou times que não são tradicionais, são novos, que tem às vezes nem um ano de existência, nem meses, tem meses de existência, para jogar, para pelo menos manter, né, essa rotina. Para qualquer esportista, você quebrar a rotina ou não ter rotina, você... O problema de uma você falha, não ter um calendário e não ter uma rotina é que você começa a não criar vínculo com a modalidade. Porque você não desenvolve ela, né? E quanto menos... E eu falo muito isso pro pessoal do futebol americano. A gente tá no momento, quanto mais gente tiver interessada em jogar, ajudar, assistir, comentar, escrever matéria, melhor pra gente. Por quê? Porque a gente massifica nesse momento, a gente tenta botar, por exemplo, tivemos o jogo Brasil e Argentina com 10 mil pagantes no Mineirão. Não, e no Mineirão, né? A gente tá falando de um estádio dos maiores estádios de futebol. Estádio de Copa, estádio de tragédia pro futebol brasileiro. Os caras escolheram bem, não, brincadeira, mas 10 mil pagantes. Se você virar pra mim, vamos voltar no tempo e me achar daqui 5 anos pra trás, vai ter 10 mil pagantes no estádio. Não vai. Ou vamos mais além, não, mesmo não sendo um dos estados que tem mais destaque no futebol tradicional, falar de Mato Grosso, agora não sei Mato Grosso do Sul, que tem hoje o futebol americano é o esporte número 1, ele já ultrapassou o futebol tradicional, né? Você tem o Cuiabá Arsenal, que é um dos times mais tradicionais do Brasil, e eles conseguem colocar a média de público ali maior que de futebol. Não, aqui, ó, por exemplo, o Friedman da Cunha escreveu aqui uma mensagem agora no Facebook que em Boa Vista, em Roraima, eles têm 3 times masculinos e 2 times de flag. Então, assim, quando você olha assim, falar dos estados do Brasil, é muito comum você ter aquele preconceito em falar que estados distantes do centro, às vezes não tem nada de esportes. Pelo contrário, tem né? Os campeonatos mais antigos de futebol americano do Brasil. Então, o Manaus tem um dos times, Manaus Cavaliers e alguns outros times, são extremamente antigos e tradicionais, não só antigos e tradicionais. Eles disputam jogos na Arena da Amazônia. Por sinal, um dos maiores usos da Arena da Amazônia é o futebol americano. O futebol americano tá salvando, né, esses elefantes brancos que os caras fizeram pra Copa, não digo salvando, né? Porque não viabiliza, né? Não fecha a conta no fim do mês, mas fica tão... dá uso pelo menos, né? dá serviço pra eles, porque a grama fica lá crescendo e ninguém estraga ela. Né? Isso é ótimo, pô, porque os caras gastaram milhões, bilhões nesses estádios. Essa temporada a gente teve jogo em 10 estádios, considerados ou de Copa do Mundo ou estádios tradicionais de futebol. Então isso foi um grande passo para o futebol americano brasileiro e eu dou os parabéns a quem organizou as duas ligas, porque esse foi um grande ano para o futebol americano brasileiro. Show! A gente já vai voltar na parte estrutural Brasil, futebol americano, mas agora vamos falar então de futebol americano
estadunidense, vamos dizer assim. Futebol americano-americano. Americano-americano. Vamos falar de NFL. A gente encerrou segunda-feira a 15ª semana. A gente agora entra hoje na penúltima semana, né? A 16ª, depois só tem mais uma 17ª, sendo que essa provavelmente vai ser até a última para alguns times, ou às vezes já até terminou, porque você tem lá o on-bye e já foi alguns, né? Já tem time que nem joga mais essa temporada, que já tá fora também. É a semana que né? deixa triste muito torcedor da NFL, porque ele lembra que ele só vai ver o time jogar de novo, o time dele jogar de novo, daqui 6, 7 meses. Então, que é ruim também que o futebol americano, até pelas regras, até por proteção dos jogadores, é uma temporada curta, né? É temporada curta, o impacto é alto, o tempo de recuperação você necessário. Você tem que preservar os jogadores, então tem todo um esquema. É complicado porque tem jogador que se machucou nessa temporada e não sabe se vai voltar na outra de tão pesada que foi a lesão. Mas ó, vamos então agora. Vamos ver o top 5 do top 5 players dessa 15ª. Fica à vontade para comentar em cima. Foi uma semana que já tinha vários times já classificados, mas tinha muito time disputando no colocação, a briga para essa disputa tá bonita. Foi bonita. Roda pra gente, Aninha, então os top 5 players da semana, da 15ª semana. A gente teve o Keelan Cole do Jacksonville Jaguars, eu sempre falo Nashville. Ó, 7 recepções. O Jaguars é um time legal de se olhar, porque ele vem forte, ele vem como talvez a melhor, eu acredito, segunda melhor defesa da liga. Eu gosto da defesa do Minnesota Vikings como melhor da liga. E o Jacksonville Jaguars é um time que por muito tempo todo mundo falou que nunca ia chegar em lugar nenhum. O Panthers foi um pouco assim também, né? O Panthers demorou. Ele ganha o Super Bowl e ele fica, por eles ser um time de expansão, todo mundo fica, não vai chegar, não vai virar, não vai virar. Sempre com o pé atrás dos caras, os caras sempre estão chegando nos últimos anos. Mas aí o Jacksonville Jaguars, pra mim, o que ele fez foi contratar um excelente head coach, um cara que estruturou a casa, organizou a casa e deu pros talentos do Jacksonville Jaguars a oportunidade de jogar. A gente tá tendo, pra mim, o melhor jogo do fim de semana aí agora. Seattle Seahawks contra St. Louis Rams. Então, o que todo mundo achou que o Seahawks ia ganhar esse jogo, e o que a gente viu foi o Rams muito bem no jogo. O Rams é um time que nas últimas semanas ele deu uma arrancada. Ele teve uma regularidade, mas parece que nas últimas 5 o Rams ele vem dando uma passada de carro pelo estilo de jogo que o Sean McVay, que é o novo head coach da equipe, e de novo, parabéns para quem organiza a equipe, porque fez o quê? Trouxe uma mente brilhante ofensiva e trouxe uma das mais brilhantes defensivas, que foi o coach Wade Phillips. Então eles têm um excelente head coach ofensivo, um excelente coordenador de defesa, e está dando pro Rams uma excelente temporada. Pô, que show. Aí Ken Newton, né, do Panthers. O legal do Ken Newton, para quem torce pro Panthers e para quem assiste o jogo do Panthers, o que eu digo para vocês? Olha pro Ken Newton. Se ele estiver se divertindo, já era. Carolina é um time muito perigoso. E Concordo. É na cara dele, se ele estiver se divertindo, Carolina vira um time muito perigoso. Perfeito. Eu brinco que é um pouco do... o Stephen Curry no Golden State, no basquete, ele é um cara que se ele tiver com a cara serena, você tá ferrado. O Cam, ele precisa se divertir. E aí a gente tem a volta inexplicável do... Inexplicável não, mas Kansas City volta depois de passar por um período super instável. Vem com tudo. Muita gente já tinha desencanado que ele tinha chance de ir pro playoffs, exatamente. Né? E ele ainda não tá garantido. Ainda não tem garantia, mas ele tá com uma porcentagem até que ele dá respirou. Respirou. Ele saiu da UTI, tá na semi-intensiva só. Ele tá na semi. O aparelho deu sinal lá. Ele tá respirando sem aparelhos, mas tá ligado nos aparelhos ainda. E é um time super perigoso, tá? O ataque do Kansas City, ele é muito perigoso. Ele tem um QB competente e ele tem armas muito letais. O Kareem Hunt, se ele conseguir espaço, muito complicado. Ele é que nem esse garoto aí que tá passando, Todd Gurley. Excelente jogo. Também. Excelente jogo da parte dele. Finalmente, nessa temporada, ele aflorou. Ele teve uma temporada muito ruim ano passado. Também o treinador não era... O esquema não estava favorável para ele aflorar. E nessa temporada a gente vê ele jogando muito, muito bem contra uma das melhores defesas da liga. Agora, a gente pode dizer que com essa bruxa que ficou solta nessa temporada, porque, todos os times eu acho que perderam, tiveram grandes lesões, perderam pessoas muito estratégicas. Isso com certeza custou até a classificação de alguns. O Seattle pode ser um exemplo muito grande. A defesa do Seattle, ela não é uma defesa taticamente muito complexa. Ela é uma defesa que diz pra você que vai pegar o teu melhor jogador e marcar 1 contra 1.
e ela vai pegar todos os seus jogadores e marcar 1 contra 1, porque ela tem brilhantes jogadores na defesa. O problema é que eles se machucaram. E aí alguns ajustes têm que ser feitos. Então, aquilo que era... o Kiwi marca aquele lado sozinho do campo, já não é mais o Kiwi, já não dá mais pra marcar sozinho. Exato. E aí começa a se sobrecarregar um sistema defensivo que... Você acha que o Green Packs também perdeu com a lesão do Aaron Rodgers como quarterback? Do Aaron Rodgers? O Green Bay ele precisa primeiro definir o que ele quer em questão de time e divisão. O Green Bay, que é um time para ganhar a divisão e brigar nos playoffs, poucas mudanças precisam ser feitas. O Green Bay quer ser campeão, ele quer ser um time campeão, aí para mim ele vai ter que mudar o seu coordenador defensivo e ele vai ter que achar um running back e parar de improvisar a gente na posição de running back. Então toda hora aparece um running back que eles acharam em algum lugar, um wide receiver que vai jogar de running. Então, isso não é a cara de um time campeão. Você acha que teve... E a lesão do Rodgers, com certeza... A gente acabou... A gente tem talvez a grande responsável pela mudança de times, né, de ganhar ou não, de passar, com certeza foi as lesões. Mas será que a gente pode colocar o culpado também muitos dos coaches de várias categorias? Porque a gente viu muito coach aí fazendo caca em defesa, em ataque, alguns até na escalação, quando a gente teve a polêmica do Giants, né, que o cara sacou sacou o Manning, então tipo, e logo depois o GM lá mandou o cara embora junto com o outro. Então será que teve culpa? O GM e o head coach. Exato, o dono que mandou embora, né, os caras. Assim, não importa o quão ruim esteja a tua temporada. Na NFL você está lidando com os melhores atletas possíveis. Então não importa o quão ruim esteja a temporada, jogue pra honrar a tua camisa. Sim. Porque são 16 jogos apenas. Jogue pra honrar a tua camisa. E aí o que eles fizeram foi pegar o maior nome da franquia recente, a cara da franquia, e humilhar ele, colocar ele no banco por um jogador que, com certeza que é o Geno Smith, que é horrível. E você não humilha a cara da tua franquia, o teu campeão de Super Bowl, coloca ele no banco numa temporada que tá perdida, a troco do quê? Não, sem contar que estava claro que o erro da temporada do time não era de um jogador. Era uma linha de defesa péssima que foi feita ali. Uma linha de proteção pro QB também péssima. Foi ridícula, entendeu? Então, assim, o cara parece que quis tirar o holofote dele, né? Então, assim, não deu certo, porque ele pagou caro. Pagou caro, o time pagou caro por E o legal da NFL é isso, quando você comete um erro crasso e você expõe uma cara da franquia à humilhação. Você paga. O americano aí sim, ele é passional com seus ídolos, né? Então, tipo, se você mexer com o seu ídolo, você tá ferrado, mano. Quem vai se ferrar é você. E eu achei uma total disfunção do Giants a permitir. Total, não tinha por que fazer o Eli Manning isso. Fosse humilhado dessa maneira. A entrevista que ele dá no vestiário chorando é de cortar o coração, porque é um cara que deu sangue por tantos anos pro time, entendeu? Por que você faz isso com o seu cara? Isso é verdade. Dado que a temporada já tá perdida, então toma mais. Exato, não tava faltando, né? Tipo, olha, agora precisamos ganhar esse jogo, eu não posso arriscar. Não foi essa questão. Pelo menos é bom porque a gente vê no futebol americano, diferente do futebol brasileiro, que ações são tomadas. E normalmente aqui no Brasil é o contrário, né? Os jogadores que fazem a cagada ali, entendeu? E o técnico que paga o pato. Não, e a diferença é que fica tudo velado, né? Então alguém não é emprestado, aconteceu alguma coisa, problemas internos. Lá não foi problemas internos, o cara foi mandado embora. Não, o cara faz uma coletiva dizendo, olha, o cara fez isso, não gostei disso e por isso tô fazendo isso. Tá sendo mandado embora por isso, acabou. Fica claro, você tem uma gestão clara. Se o cara gosta ou não gosta, aí é um outro problema, mas a ação tá sendo tomada de forma clara. Ela tá recolocando o Giants numa trilha onde você aceita que as coisas deram errado nessa temporada e você recoloca o Giants para uma... Você dá tempo para quem vai entrar, trabalhar aí 6 meses, 1 ano, para que o Giants chegue bem lá em setembro, outubro do ano que vem. Bem, nessa temporada, então, a gente tem os times garantidos, já classificados. O Philadelphia Eagles, o Pittsburgh Steelers, foram os 2 primeiros que garantiram aí a vaga. O Patriots, o Jaguars e o Vikings. Esses estão garantidos. Ainda pode ter uma mudancinha só de repente de vantagem em casa, aquela coisa toda. Agora pra quem vai jogar em casa. O legal de destacar aqui é que o Minnesota está em busca de algo que nunca aconteceu na história da NFL, né?
que é jogar um Super Bowl na sua casa. Não, isso é sensacional, né? Porque Tomara que eles consigam, porque... seria muito bacana, legal, um baita estádio que eles têm lá e jogando com o time da casa seria sensacional. Eu acho que o interesse das TVs com certeza ali tá grande ali, deve ter uma forcinha ali, tipo, vocês vão ganhar isso. Vamos ver, né? Legal. Aí quem tá na briga ainda? O Rams é um time que tá praticamente garantido, acho que ele tá só por ele mesmo, se ele ganhar agora o próximo jogo. O Rams ele joga, deixa eu até ver aqui o jogo que ele vai ter. Ele joga contra o Tennessee Titans, que também tem chance, né? Ainda tá na briga com pouca possibilidade, mas ele tá ali, né? Tá com 56% de chance, mas eu acho difícil que não dê o legal Rams da aí. AFC, né? Que você tem duas conferências na NFL. Você tem a NFC e a AFC. NFC. A NFC geralmente manda times... Né, ele vem já embalado com um monte de vitória. Já, né? A AFC tem um grupo de meio ali, que do demoram, último, né? que é o Miami Dolphins hoje, até o primeiro que você vai ali em Bills e Tennessee Titans e Chargers que vem numa bancada, e Chiefs, e Raiders. Esse bolo de meio, cara, eles começam a trocar fogo, e aí esse é o legal. Eles começam a trocar fogo entre eles. Então, A ganha do B, que pede do C, que ganha do A. Então... Já virou tradição, tudo. Né? Acho que há anos que a AFC é a divisão, a conferência, que é sempre aquela coisa ali. Tirando o Patriots. Mas é bem disputado. Aí a gente também tem na briga, tem o Chiefs, que a gente conversou agora, né? Que tá um time que já tava... Que a galera fala que rolou a mandiga do mal dos brasileiros depois que os caras mandaram embora o Cairo Santos. É verdade, é forte essa daí. Eu acho que isso aí foi os brasileiros que... Agora que o Cairo Santos conseguiu um time, agora acho que deu uma desencanada, aí o time voltou a jogar, né? Eu espero que o Cairo melhore. O Cairo tem que fazer um processo de recuperação bom. Eu acho que tá num time que tem possibilidades aí, talvez. Vai. Acho que ele machucou de novo, tá? Ele machucou de novo, mas eu acho que ele tem chance. A recuperação dele foi relativamente rápida, né? Que ele tirou férias no mesmo hotel que o Valdívia. Então a gente reza pra que não. Bem, a gente também tem o Ravens tá na briga também, né? E é uma briga meio pau a pau ali, tá? É uma disputa entre o Ravens e o Falcons pra conseguir a vaga, né? Tá meio que... Então, dos dois ali, pode um ou outro ali, né? O Falcons perde jogo em casa que não é pra perder. Por exemplo, contra o Miami Dolphins. Contra o Dolphins. Como é que perde esse jogo? Não, eu já acho o Dolphins um milagre tá com alguma chance ainda. Eu achei que ele ia ser junto com o Browns já, tipo... Não, pelo amor de Deus, não. Fala assim do meu time. Mas... Não vou brincar, não vou falar tão mal também. O Dolphins é um time que também é outra coisa inexplicável, porque tomou piaba e tá na briga. Então, tomou a temporada inteira tomando piaba. Eu não entendi porque os caras ainda estão. Mas tudo bem. Porque ganha do Falcons fora de casa, umas coisas assim. Eu tenho a sorte do Falcons. Os caras fazem um baita do estádio lá bonitinho. Esses dois jogos, o legal de falar isso assim. O que são esses dois jogos pra quem tá na briga? Você tem que vir forte. Porque se você classifica na bacia das almas, você chega pra jogar um playoffs, muitas vezes fora de casa, e as pessoas não põem confiança em você. Então, vem forte agora. É o momento do time se fechar no vestiário, conversar, pra vir fazer dois jogos impressionantes, pra que o time que tá classificado olhando pra baixo pra dizer quem que eu vou jogar, e aí encontra um Rams que vem atropelando, dá aquele, opa, pera lá, que o bicho vai pegar aqui comigo. Porque senão, se você chegar cambaleando pra jogar contra os Steelers, contra o Patriots, os caras te engolem. Não, vai engolir. Os caras te engolem. Agora, da semana 15, eu acho que o jogo, a gente tem dois jogos aí que teve destaque. Um você colocou que foi o jogo do Rams. E o outro jogo, eu acho que foi o mais polêmico, que deu muita briga aí em roda de bar. Tomara um dia que a gente se sente no bar e escuta o pessoal falando que foi o juiz. Mas no nosso bar, a galera que a gente conhece, a gente sabe que teve muita discussão. Teve gente tomando, atacando o outro, falando, não é possível, não sei o que, discussão de regra. Mas foi justamente o jogo do Pittsburgh Steelers e o New England Patriots. O jogo aconteceu lá em Pittsburgh. O Steelers estava jogando para defender o primeiro lugar na divisão dele, enquanto o Patriots estava justamente brigando para conseguir a sua vaga. E os dois brigando entre si para ver quem vai ter home field advantage. Exato, que tinha vantagem de casa ainda também. E ainda jogando em Pittsburgh, a gente sabe que é uma torcida passional pra caramba, uma galera bem aficcionada, mas... Tem uma curiosidade, não sei se vocês sabem disso, mas para você conseguir ser um ticket holder do Steelers, hoje a média é de 50 anos de espera. Você tá louco. Então todo mundo que nasce o filho nasce, no dia seguinte o pessoal vai com certidão de nascimento e coloca o nome do filho na lista.
Caramba, é que aí você só pode, talvez você vai conseguir isso quando tiver 50 Quando anos. ele tiver 50 anos, talvez ele consiga. Bem, o time do Pittsburgh Pirates também é outro time que é bem tradicional Em lá. Green Bay existe uma briga muito forte em Green Bay. Eu não sei se é Green Bay agora, mas tem um time, eu acho que é Green Bay, onde existe uma ação social para que o título não seja hereditário. Nossa, eu não duvido, porque pelo menos assim... Porque senão o que acontece... E aí tem briga de filhos, né? Pra ver quem fica com o título do pai. Nossa, gente. Eu Então, acho que é a Green Bay, né? super legal. Porque eu acho que é o time que a gente vê os torcedores mais loucos que tem. Acho que é Por do sinal, Packers, eles estavam hoje limpando o estádio. Tirando, hoje não, semana passada estavam limpando o estádio lá, tirando neve, que o Green Bay ele solta um aviso por rede social. Cara, Torcedores venham sensacional. com paz, porque o estádio precisa tirar a neve do estádio. E os caras vão, Pô, mó legal. Do mesmo jeito que quando rola polêmica, a maioria dos vídeos que a gente vê na internet dos caras queimando a roupa é do Packers. Tipo, os caras... teve um vídeo na última polêmica que teve que um cara queimou tanta coisa. Eu falei, meu... O cara tinha uma casa. O cara jogava jaqueta, jersey, o cara jogava bola, jogava tênis, jogava carro. Não parava. Em Pittsburgh é a mesma coisa, eles são super... São a pra cidade caramba, do aço meu. ali, eles são extremamente aficionados por São, futebol o americano. beisebol, eu gosto muito, não sou torcedor do Pirates lá, mas é um time que também gosto muito do beisebol. Eles jogam ali no PNC Park, é bem legal. O cenário, né, dos dois estádios ali também é bem bonito. No caso do beisebol, você vê o cenário ali, você vê a Bahia ali deles, então é bem legal. Mas vamos voltando então, os dois, a polêmica. Vamos ver o vídeo da polêmica. Aninha, roda pra gente o vídeo, que a galera com certeza que curte futebol americano viu isso, devia estar assistindo ao vivo, e sabe que não foi... Foi um jogo que foi uma virada do Patriots, né? Ali quando teve chance o Steelers de voltar, deu tudo isso. Vamos ver lá. Olha lá. Então, e aí? Quem Vamos olhou pegar daqui é touchdown. Quem olhou daí é touchdown, mas aí eu vou explicar o porquê que não foi touchdown. Por um bom tempo a torcida vibrando ali, ó. Galera preto e amarelo. As toalhas terríveis, eles estão chamando. Toalhas terríveis. E frio, hein? Não, tava um frio do caramba ali, meu. Você vê tem uma hora ali que o Tom Brady tá no banco, o cara tá encapotado ali, meu. Pittsburgh é uma cidade fria. Então, por que, né? Por que não foi catch? Por que a galera começou a mudar a cara aí? Desculpa, por que não foi touchdown? Vamos lá ver. Olha, atenção na mão esquerda do jogador. Ela solta a bola e ele perde o controle com a bola e ele reganha o controle com a bola com o peito esmagando ela no solo. Porque aí algumas pessoas disseram, mas ele não quebrou o plano de gol. Para ser touchdown você precisa apenas quebrar o plano de gol da endzone. Quando você é um corredor. Então a confusão vem aí. Quando você é um corredor com posse de bola fazendo o football movement, é uma coisa. Você só precisa quebrar o plano de gol. Quando você vai receber uma bola dentro da endzone, você precisa completar o processo de catch completo. Então, o chão não pode te atrapalhar, ou seja, o chão não pode fazer você perder o controle da bola, e você tem que estar com pelo menos 2 pés, ou um pé, um joelho, dentro da endzone, com controle da bola. Mesmo que você caia fora da endzone e a bola cair, não é. Você tem que cair no chão, parar de se mexer e a bola tem que estar segura com você. E aí na imagem a gente vê que a bola não fica segura. Quer dizer, a coisa tá certinha do início ao fim. O cotovelo dele bate o chão, o cotovelo perde esquerdo, o controle da bola e aí ali. o cotovelo sobe, e aí a bola rola e ele esmaga lá com o peito. Essa mexidinha configura que ele não teve controle completo durante o processo. Então a regra é clara. A regra é clara. Muita gente diz que ela é burra, mas eu falo pra todo mundo que enche o peito pra dizer que a regra é uma porcaria. Essas regras são pensadas. E não é uma situação que faz uma regra. Quando você escreve uma regra, você tem que prever todos os pormenores que podem acontecer dentro de um catch, dentro de um jogo de futebol americano. Então a regra não dá pra ser extremamente abrangente. Ela é uma regra que tem que ser básica. Se ela é burra, se ela não é burra, aí eu deixo a cada um. Não, mas ela é bem claro. clara. Não, ela é bem bem claro. clara. E o jogador sabia, tá? O jogador do Pittsburgh. Você vê que ele não levanta comemorando, a hora que ele viu que a bola rolou e que o juiz deu aquela bambeada, ele já falou... Ih, já deu caca. Então não adianta ficar bravo com o juiz. A regra estava lá, ela foi aplicada de maneira correta.
O bizarro que eu vi nessa semana foi o juiz com um papel medir o first down. Aí eu vi isso. Aquilo ali, olha, nunca tinha acontecido na história da NFL, viu? Você vê o nível que os caras estavam na... Não, e é altamente subjetivo, porque Exato, ele né? pode ter colocado o papel mais pra cá ou mais pra lá, e aí ele bate na bola, não bate na bola. Ali eu vi isso aí, eu falei, não vou nem falar nada. Então, ali eu não sei. Vamos voltar então agora. Vamos. Agora eu queria saber o seguinte, olhando pra essa temporada então, a gente tá nesses times aí que estão ainda pra finalizar, a gente já tem esses times que já estão garantidos, mas quem você acha que realmente está se destacando, que realmente vai para um time bem formadinho para os playoffs e tem chance de levar? Porque assim, muito se discute a questão do peso da camisa. A gente tem falado muito que foi o fenômeno que foi o Philadelphia Eagles, que voou literalmente essa temporada inteira, mas é um time que no playoff, será que ele vai continuar? Será que a camisa, a falta de tradição que ele tem em comparação aos outros é algo que vai pesar? Será que realmente no playoff, quando vier um Patriots, um Steelers, um Rams, a coisa muda, os caras vão realmente atropelar e falam, pera aí, amigão, aqui quem manda é a tradição, a gente tá há muito tempo nessa coisa, tem muito anel no dedo dos nossos jogadores aí, como é que você vê isso? A camisa pesa, e eu digo pra todo mundo, o estádio e o lugar pesam. Então, jogar em Miami, por exemplo, na pós-temporada, é uma coisa. Jogar lá em New England, em Pittsburgh, ou mais pro norte em Minnesota, muda da água pro vinho as coisas. Eu vejo forte, como sempre, Pats e Steelers. São times copeiros. O Steelers me parece que ainda falta um pouquinho de raiva. Me falta um time que tem que descer e virar e falar, nós vamos ser campeão. O Pats está na balada dele, como sempre. Eles vêm confiantes, vêm dentro do sistema deles, vêm junto com o Tom Brady, o Bill Belichick, eles vêm no sistema deles. É um time imbatível? Não. É o melhor peito dos últimos anos? Não. É Tom Brady, Gronk também, é um negócio mas que é difícil. Chega uma hora que a água chega perto. Eu vejo Vikings vindo muito forte. Você estava falando de times que não são tradicionais de ganhar com o Super Bowl. Eu vejo um Vikings muito forte, com uma defesa muito forte, com um head coach muito bom. E que se chegar e conseguir essa façanha de poder jogar um Super Bowl em casa, eu acho que é difícil levar vai ser até, muito né? legal. E o Eagles, o que eu falei sobre o Eagles? O legal de olhar as tabelas da NFL é olhá-las para trás também. O Eagles tem poucas vitórias contra times positivos. Então, é verdade. Ele tem muita vitória contra time que hoje tem mais derrota do que vitória. Então o Eagles é falso? Não é falso. Ele mereceu todas as vitórias dele. Mas ele perdeu seu ponto de referência com a lesão do Carson Wentz. Que eu acho que foi o maior balde de água fria aí do time, né? Isso foi. E aí entra o Nick Foles. O Nick Foles é ruim? Não é ruim. Não, tanto que ele segurou o último jogo, já mostrou que não teve uma queda significativa de rendimento. Se você pegar os primeiros 4 anos do Nick Foles e os primeiros 3 anos do Carson Wentz, eles têm os mesmos números. Então não é que o Nick Foles é um QB ruim de segunda linha, pelo contrário, ele é muito bom. E ele vai conseguir conduzir os Eagles pelos playoffs. Sim. A minha dúvida aqui é, quando pegar um time osso duro de roer, o que vai acontecer com os Eagles? É isso que a gente não ainda mais um playoff. Enquanto ele pegar né? times que trocam, times que gostam de tiroteio, o que é gostar de tiroteio? Faz TD, toma TD, faz TD, toma TD, faz TD, toma TD. Isso é um time que gosta de tiroteio. Você joga uns jogos que são aqueles placares super altos. Mas tem times que você não consegue trocar bala por bala, não. Você pega a defesa do Seahawks, você pega o próprio Rams, você pega o Minnesota Vikings, você não vai fazer ponto em todas as drives que você tiver com eles. Não mesmo, nem a pau. Então a tua defesa vai ter que dar uma segurada boa. Então, quem você acha que leva o Super Bowl? O Super Bowl? Quem você acha que vai ser a final do Super Bowl? Não vamos dar nem o campeonato. A final do Super Bowl pra mim vai ser Steelers e eu colocaria Steelers e Vikings. Tá. Eu colocaria Steelers e Vikings ou Steelers e Eagles, mas pra mim Steelers e Vikings. Tá aí uma boa final. Bonita de ver, por sinal, porque eu sinceramente... é um amarelo e um roxo, então é uma final bonita Isso visualmente. É verdade, né? Visualmente também é bonito. Se o Pittsburgh jogar de preto também, né? Eu sinceramente eu não consigo ainda formar uma opinião. Eu só falo, eu sou torcedor. Essas coisas mudam. Eu sou torcedor do Jets, então assim, playoffs é uma coisa. Não vai ser, tá? Playoffs é uma coisa que a gente não sabe o que é desde 68, entendeu? Então, tipo, não, faz menos. No playoff é menos. Pra quem gosta de vídeos na NFL, procura assim, entra no YouTube, procura lá. Jim Mora Playoffs. Que é um treinador que acho que ele estava no 5º jogo da temporada e ele tinha perdido
os últimos 4. Aí o repórter chega pra ele e fala, mas vocês vão nos playoffs? E ele perde a linha totalmente. Fica o convite pra quem assistiu o vídeo aí. Ele perde a linha totalmente com o repórter. Ó, a gente não tá com muito tempo, mas a gente não pode deixar de falar de Brasil, né? Que a gente começou falando do futebol americano no Brasil. Mas eu queria ouvir um pouco de você. A gente já falou um pouco da diferença do estilo americano, mas até uma pergunta que a Etienne mandou pra gente. Hoje ela não pôde estar aqui com a gente, mas a gente ouviu nos grupos aí de quem acompanha, quem gosta de futebol americano, que o futebol americano brasileiro é comparado à high school. A high school americana. Como é que você vê essa frase? Você concorda ou não? Porque a gente sabe que teve muita gente aí que tomou as dores, se sentiram ofendidos. Então eu queria ver você como um especialista, não só técnico, mas em gestão também. Como é que você vê essa afirmação, né? Ou essa pergunta, ou não? Tem alguma proximidade? Às vezes, se for igual, é uma vantagem ou desvantagem? Me conta um pouco da sua opinião para a gente não se alongar muito aqui hoje. Claro. Seguinte. High school existem muitos. Se a gente pegar um time de futebol americano brasileiro, da BFA, que seria a primeira divisão, você vai com certeza encontrar times cuja comissão técnica não é profissional. Cujos treinadores não recebem para ser treinadores. Você vai encontrar com certeza dirigentes que não recebem para ser dirigentes. Você vai encontrar atletas que têm que doar a própria vida e o tempo para praticarem futebol americano. Então, é por isso que eu falo, se você pegar um time de high school do Texas, ele é extremamente mais organizado do que um time de futebol americano brasileiro. Os times de futebol americano não tem local próprio para treino, não tem equipamento de treino. Você vai num campo de futebol americano nos Estados Unidos, existe uma série de equipamentos de treino. O treinador brasileiro, às vezes, não tem bola, tem que deixar a garrafa d'água estocada em grandes garrafas d'água. Então, estruturalmente falando, não. O futebol americano não chegou no nível do high school ainda. E falta muito? Acho que falta. Porque a gente tem que profissionalizar. Então, o que é profissionalizar? Carteira assinada, CLT, segurança, contrato, médico, fisioterapeuta, viagem que não é uma viagem corrida. Então, o time não tem que sair de São Paulo às 8 da noite para jogar no outro estado às 9 da manhã e cruzar a noite inteira nas estradas. É desumano isso. A gente teve times esse ano no Brasil que ficaram 20, 25 horas na estrada e jogaram. Então a gente tem a final lá com o Sorriso Hornets. Houve esse problema que o jogo foi adiado das 4 para 7 porque o ônibus quebrou em Cuiabá. E aí teve que locar um outro ônibus e transferir todas as malas e todas as coisas. E aí o time de Sorriso deu uma segurada e sabe qual foi a sorte? Que no estádio tinha refletor. Senão não dava nem pra jogar à noite. Senão tinha perdido a viagem. Tá louco. Era WO, todo mundo tinha perdido a viagem. Então não acho que o futebol americano brasileiro está no nível estrutural do high school. Se você pegar um time de high school, ou seja, a gente está falando de pessoas de 15, 16 anos, para jogar contra um time adulto de futebol americano, talvez fisicamente a gente ganhe o jogo. Fisicamente, olha. Talvez fisicamente a gente... Porque tem uns meninos que também são grandes. Mas talvez fisicamente a gente ganhe o jogo. Estruturalmente, em questão de liga, legalidade das coisas, dos processos, ainda não. Mas aí eu emendo com outra pergunta. A gente está falando de um esporte que está há 10 anos, um esporte que, comparado com outros esportes alternativos, é o esporte que acho que mais cresceu em número de times, estrutura, que tem se mostrado muito interessado em fazer muita coisa bacana. Não só, a gente tem o Lasher como uma loja que está trazendo toda essa parte de material, dando acesso para as pessoas. Os times como o Storm e outros times já são super tradicionais, mas qual é o caminho que esses times estão seguindo na questão de gestão? Eles realmente estão fazendo a lição de casa, indo para uma gestão que vai ser fácil se profissionalizar ou não? Eles estão indo para uma direção que é a tradição do esporte brasileiro, em fazer a coisa dos cartolas que deixam o esporte amador, cada um quer ganhar mais que o outro, ganhar o seu e dane-se a evolução do esporte. Como é que você vê o futuro, o caminho futuro do futebol americano? Até é bom porque até nós do beisebol, de outros esportes alternativos também pode usar como espelhar dessa forma, claro. Né? Bom, é uma pergunta que a gente tenta não ser pessimista, mas nesse momento o caminho é cartolagem, tá? A gente tem hoje no Brasil um sistema de cartolagem já instaurado, onde donos de times são... E aí eu falo isso para todo mundo, pouca gente entende. O sistema brasileiro de futebol americano hoje é feudal.
Cada time representa um feudo. Aí tem lá dentro o senhor feudal, que cria suas próprias regras e permite que os servos morem lá. E aí, qual que é a analogia? Permite que os jogadores joguem por aquela camisa, sem dar nada em troca, a não ser o direito de jogar naquele time. Então, o sistema hoje ele é feudal. Começa, nesse momento, algumas pessoas a irem conversar entre os feudos, a tentar unir, a tentar profissionalizar. Mas existe uma resistência muito grande. Existe uma briga besta por poder, que no fim das contas não é poder nenhum. Pra dizer, eu mando, e aí o cara senta no trono e não adianta nada mandar, porque não tem dinheiro pra fazer nada. Isso aí é o ego, cara. É o ego. Ainda existe isso. Não, porque isso tá talvez ainda existe não, é que hoje. assim, eu até vejo, até olhando pro beisebol, talvez por ser um esporte reconhecidamente internacional, uma coisa que dá talvez status, tipo, eu jogo futebol americano, eu jogo beisebol, eu já vi muita gente que joga só pelo status, só pra falar que tá num time bacana, num esporte diferente. A gente chama de Facebook Player. Exatamente. No beisebol é igualzinho, tá? o Facebook player. No beisebol eu conheço gente que vai pro campo, Pra só tirar pra foto. o cara pega a luva, taca, fica montando uma puta no instrutor, falta quase contratar um diretor de fotografia pro cara fazer a foto pra postar na Pelos rede likes. social do cara. Então. Entendeu? E eu acho que o futebol americano é um pouco disso também, Com que é o que certeza. acaba causando quando o cara é o dono do time, aquela coisa do ego de falar, sou o dono de Sou um time de dono do futebol time, americano, entendeu? Talvez dê um status, né? Então, tipo, será que rola Maria Bola, né? Será Maria? Não, Com certeza rola. Maria Bola acho que não, mas o que acontece precisa vir de cima. Tá? Então, a Confederação Brasileira de Futebol Americano deve cobrar dos times CNPJ. Deve cobrar que esses times sejam ou clube empresa, ou associação esportiva, ou que a lei brasileira de desporto permita. E aí que vem o problema. Tem muitos times que acham que não existe lei brasileira de desporto, reguladora do Nacional dos Esportes. Existe. Tem ligas nesse país ainda cobrando passe de jogador, sendo que a lei Zico proíbe isso desde 95. Tem liga cobrando passe. Tem dirigente ganhando dinheiro com atleta não profissional. Com venda de atleta que não é profissional. O atleta não ganha nada com isso. Então, a confederação precisa obrigar os times a existir. Quer disputar campeonato nacional? Quer disputar a primeira divisão? Quer disputar não sei o quê? Obrigatório CNPJ. E CNPJ não é o CPF do dono do time fingindo que é um CNPJ. Bem, de qualquer forma, ainda existe esperança. Certo? Existe. Existem Não é que nem o futebol que já não dá mais pra fazer existe nada. como o Bruno da Brasil Futebol Americano, que é um cara que está trabalhando pra caramba pro futebol americano do Brasil crescer. Foi ele que conseguiu arrumar as coisas em Minas, é ele que toca a seleção brasileira. Legal. É um cara que abriu uma empresa, viu uma oportunidade, abriu uma empresa e está explorando mercadologicamente Show. o futebol americano brasileiro. Então existem sim mentes trabalhando para que o futebol americano no Brasil tenha um futuro um pouco mais seguro. A questão é, você é profissional do esporte? Você é formado em esporte, Isso vai educação fazer uma física, diferença administração esportiva? E se você não é, passe para trás. Bem, Sem medo de ser feliz. Passe para trás, contrata alguém. então, mas fica a dica também, né, pra galera que tá querendo. A gente até teve uma vez um programa que a gente comentou isso. A gente tem todo o mercado se abrindo aí, né? Pra quem tá na dúvida do que fazer na faculdade, por exemplo, pô, tem um mercado gigante aí. Os esportes americanos estão crescendo sim. O futebol americano é um principal exemplo. O beisebol, apesar de estar há muito tempo, ele tem tomado outros caminhos. Então, de repente, vai lá, faz um curso, uma pós, de repente, se profissionaliza nesse sentido para poder, de repente, ajudar e fazer a coisa andar. Porque, economicamente, são esportes que dão muito dinheiro quando a coisa está organizada. Isso aí a gente tem a prova nos Estados Unidos. E aí, se a gente está falando de modelo americano, pensar o esporte da seguinte maneira. O seu esporte é tão grande quanto o número de pessoas que consomem ele. Então, o futebol americano no Brasil cresce porque ele é aberto. Então qualquer um podia chegar num time lá no Ibirapuera e falar, posso treinar com vocês semana que vem? O cara fala, não, vem aí semana que vem, vamos jogar, vamos fazer acontecer. Se os times de futebol americano do Brasil perderem isso, se eles começarem a cercear a entrada de pessoas como jogadoras treinando como parte efetiva da equipe, como torcedoras, e começarem a se excluir, a se colocar em ilhas, porque tem times que viram ilhas, Sim. Aqui só pode jogador bom, a gente não aceita novato. Esse caminho vai causar a morte a longo prazo do esporte. Porque aí você vai ficar com um nicho, só aquelas pessoas, só aquele grupinho, todo mundo achando que é impossível de entrar. Então, se mantenha o esporte aberto,
E eu falo pra todo mundo, eu dou exemplo. Nós somos campeões mundiais de vôlei, não somos? Vamos começar a jogar vôlei, eu você amanhã, onde a gente vai? Treinar vôlei. Falta isso. Não é jogar no parque, é treinar vôlei. Onde que a gente vai? Não, perfeito. Não vamos. Ó, Futebol americano ainda dá. Ainda dá, não é uma coisa. O beisebol também dá. A gente vai no parque procurar um time. E é isso que a galera precisa entender isso, mas empresas e a gestão precisa ajudar nisso. Com certeza. Bem, hoje, nosso tempo acabou, gente. Eu vou ficar até devendo para vocês mais informações da NBA. Mas tem muita temporada ainda, tá? Mas eu só queria fechar dizendo que já até falou, teve um grande jogo um amistoso entre o Brasil e a Argentina no futebol americano no Mineirão. Foi bem legal, o Brasil ganhou 30-0, mas é um exemplo de que a coisa tá andando e isso pode crescer cada vez mais. Mas nosso tempo acabou. Eu queria agradecer, Lucas, pela aula aí, pela sua experiência, trazer pra gente seu tempo de futebol americano, tanto em gestão quanto na parte técnica. Você tá convidado para vir outras vezes aqui para conversar com a gente, não só do futebol americano brasileiro, mas também na gestão e da NFL também, a gente bater um papo sobre jogos. Claro. Mas a gente fica aqui em mais um Moneyball. Não esqueçam, toda quinta-feira, a partir das 4 da tarde, ao vivo nos canais da Jovem Pan Esportes, YouTube e Facebook. Quinta-feira estamos de volta, tá? Agora, só queria desejar um Feliz Natal para vocês, que vai rolar agora segunda-feira, dia 25. E quinta-feira que vem nos vemos. Valeu, Lucas. Valeu, galera. Grande abraço e até o próximo programa. É isso aí.